Oi, crianças! Estamos hoje na nossa aula de número 36, nossa 36ª aula, certo? De matemática. E hoje iremos dar início à nossa revisão para a prova, tá certo? Iremos ter 2 aulas de revisão. Esta é a primeira, tá certo? E o que é que nós iremos revisar hoje? Nós iremos revisar pesquisa. Tá certo? O primeiro capítulo do livro de vocês. Iremos realizar alguns exercícios, tá bom? Que é através dos exercícios, né, que nós aprendemos mais, tá certo? Vamos lá começar nossas revisões? Para começarmos as nossas revisões, vamos observar esses 2 tipos de gráficos que nós temos aqui. Nós temos aqui o gráfico de pizza, certo? Tia, por que ele é chamado de gráfico de pizza? Porque ele parece com uma pizza, certo? Ele é partido em partes, certo? Ó, partes diferentes. Como vocês podem ver aqui, ó, tem várias cores, certo? E cada cor representa, no caso aqui deste gráfico, uma letra do nosso alfabeto, tá certo? Então, temos aqui um gráfico de pizza, porque ele se parece com a pizza. Ele é redondo e é partido em partes. Partes diferentes, tá bom? Não partes iguais. Temos aqui este outro gráfico aqui do lado, certo? Conhecido como gráfico de coluna, certo? Por que gráfico de coluna? Porque ele é parecido com a coluna, olha. Estão em colunas, certo? A representação está em forma de colunas, de baixo para cima. E para construir este gráfico de coluna, nós precisamos de 2 linhas. Uma linha vertical, essa que fica aqui em pé, que está representado pelos números. E temos a linha horizontal, que é essa daqui que está deitada, representado pelas letras, certo? Então, para construir um gráfico de coluna, precisamos de 2 linhas, linha vertical e linha horizontal, certo? Temos também esse outro tipo de gráfico aqui, que é conhecido como gráfico de barras, porque ele parece com a barra de chocolate, ele está na horizontal, ó, está deitado, certo? A representação dele. E também, para construir este gráfico, nós precisamos de 2 linhas, linhas vertical e a linha horizontal, certo? Então, para o gráfico de colunas e o gráfico de barras, nós precisamos de 2 linhas, linhas vertical e linha horizontal. Tia, como é que a gente constrói um gráfico? Nós construímos um gráfico através de pesquisas, certo? Nós iremos realizar pesquisas, certo? Informações para construir um gráfico. Agora, nós vamos fazer alguns exercícios, tá certo? Para fixar melhor a nossa aprendizagem. Vamos lá? Agora, crianças, vamos ver essa atividadezinha aqui de gráfico de colunas, certo? Olha só. Temos aqui uma pontuação das equipes, certo? Desse lado vertical, nós temos aqui os números. E aqui no horizontal, nós temos as equipes. Temos a equipe azul, verde, amarela, vermelha, roxa e rosa. Tá certo? Nós temos essas equipes. E aqui em cima, ó, de cada coluna, nós temos a pontuação de cada equipe, certo? Equipe azul, 124 pontos. Equipe verde, 148. Equipe amarela, 350. Equipe vermelha, 212. Equipe roxa, 136. Equipe rosa, 430. Certo? Então, em cima de cada coluna, nós temos a pontuação de cada um. Tá bom? Vamos ver aqui no A. Deixa eu tirar aqui de cima para vocês verem melhor, tá certo? Deixa eu colocar aqui o rostinho da tia mais embaixo. Vou diminuir aqui também, para vocês observarem direitinho, tá bom? Pronto, vamos lá. Olha só. Temos aqui em cima, qual equipe teve mais pontos? Vamos lá no gráfico. Vamos ver aquele que está mais alto, o gráfico mais alto aqui, a coluna mais alta. Olha só, equipe rosa, certo? Então, vamos lá.
Qual equipe teve... Está perguntando a equipe, não os pontos. Em qual equipe teve mais pontos? Rosa. Então, você vai... Vamos colocar aqui rosa. Deixa eu colocar aqui na cor vermelha. Deixa eu colocar aqui meu lápis. Então, vai ser a rosa. Muito bem. Equipe rosa. Aí pergunta assim no próximo. Qual equipe obteve menos pontos? Vamos ver qual equipe que tem menos pontos. Aquela coluna bem... Ó, tem essa 136 e tem essa 124. 124 é o número menor, né? Então, a menor é essa daqui, 124, que é a equipe azul. Então, eu vou colocar aqui azul. Muito bem, azul. Vamos para mais perguntas. Olha só a nossa próxima pergunta aqui. Qual a diferença de pontos da equipe maior para a equipe menor? Eu tenho que olhar a equipe maior e a equipe menor, como ele quer a diferença, certo? Ó, como ele quer a diferença, conta de menos. Vamos ver aqui a maior. Maior é a rosa, 430, e a menor, a azul, 124. 430. Vou aumentar aqui. Né? A diferença é menos. 124, não é isso? Vou colocar número embaixo de número. Pronto. Vamos ver se é esse valor mesmo. 430 é maior, 124 é menor. É esse daqui mesmo. Então, vamos lá. Vou passar um traço. E vou fazer o quê? Vou subtrair. 0 não dá para tirar 4. Vou tomar emprestado de quem? Do 3. Corto o 3. Vai ficar quem no lugar dele? O 2, tia. Deixa eu ver se dá para fazer aqui o 2. O 2. E vem um para cá, ó, pertinho do 0 para ficar 10. 10 tira 4. Tem 10 dedos e tira 4. Vai ficar 6. Coloco 6 aqui, ó. Muito bem. 2 tira 2, 0. 4 tira 1, 3. 306. Muito bem. Do maior para o menor, certo? Aqui embaixo temos a próxima pergunta. Quantos pontos fizeram a equipe amarela e a equipe vermelha? Então, está apertando quantos pontos as duas fizeram. Então, não vou subtrair. Eu vou o quê? Eu vou somar as duas equipes, amarela e vermelha. Vamos ver qual é os números. Amarela, 350 e vermelha, 212. 350 mais 212. Vou fazer aqui 350 mais 212. Deixa eu colocar aqui, alinhar aqui. Deixa eu editar aqui. Número embaixo de número, senão vai dar errado. Pronto. Agora vamos lá. Colocar na cor, deixa eu ver a cor agora, azul. Passo o traço e vou fazer o quê? Vou somar 350 mais 212, porque ele quer saber o valor dos pontos das duas. 0 mais 2, 2. 5 mais 1, 6. 3 mais 2, 5. Bem facinho, hein? 562, certo? Então, o valor de ponto dos dois é 562. Fizemos agora o nosso primeiro exercício, né, de gráfico de colunas. Vamos agora para mais outro exercício. Vamos agora ver esse exercício, né, do gráfico. Que tipo de gráfico é esse? Gráfico de
barras, tá certo? Lembrando que nós estamos fazendo as nossas revisões, né? E o nosso primeiro capítulo é sobre gráficos, tá bom? Nosso primeiro capítulo do livro. Hoje a aula vai ser só sobre isso, sobre gráficos, tá bom? Já vimos exercício referente ao primeiro gráfico, que é o gráfico de coluna. Agora vamos ver aqui outro exercício de gráficos de barras, tá certo? Barras porque estão deitadas, certo? Temos aqui nesse gráfico, vamos aqui analisar ele. É um gráfico que vai falar sobre a população das cidades brasileiras, certo? Todas as cidades, tia? Não, não são todas as cidades. Temos Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro, tá certo? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 cidades, tá bom? As cidades estão representadas pela linha vertical, aqui está em pé, certo? Quantos habitantes tem nessa cidade? A população está representada pela linha horizontal, aqui embaixo, tá certo? É a população, tá bom? Estamos vendo esse gráfico aqui bem direitinho. Agora vamos ver as perguntas. Temos aqui a primeira pergunta. Qual a cidade mais populosa? Então, vou ver aquela barra que tem mais, a mais populosa. Olha só, é São Paulo. Como ele está pedindo a cidade, então tem que colocar o nome da cidade. Vou colocar aqui o nome da cidade. São Paulo. Muito bem. Agora, na próxima pergunta, diz o seguinte. Qual a cidade menos populosa? Vamos ver aqui no gráfico a menos populosa. Temos Recife, que tem pouquinho, e Porto Alegre. Qual dessas duas vocês acham que é a menos populosa? Que tem menos? Ah, tia, tá muito fácil. Lógico que é Porto Alegre. Olha só o gráfico de Porto Alegre, ó. Certo? Aqui, ó. Ó, tem menos do que Recife. Então, a cidade é Porto Alegre. Vou escrever aqui Porto Alegre. Deixa eu aumentar aqui. Alegre. Deixa eu tirar aqui. Muito bem. Respondemos as duas perguntas referente, né, à atividade do gráfico de barras, tá certo? Agora, crianças, né, nós iremos para o gráfico de pizza, tá certo? Para finalizarmos aqui, olha que nós fizemos exercício, né, do gráfico de colunas, do gráfico de barras, e agora, para finalizarmos a nossa aula de revisão, nós iremos fazer exercício do gráfico de pizza, tá bom? Temos aqui o gráfico de pizza. Vou diminuir ele aqui um pouquinho, pronto. Certo? Nesse gráfico de pizza, nós temos o quê? Nós temos o esporte preferido das crianças, tá bom? A representação dos esportes. Nós temos o futebol, representado pela cor verde. Temos o voleibol, representado pela cor laranja. Temos o basquetebol, representado pela cor lilás. Temos natação, representado pela cor azul claro. E temos outros tipos de esporte, que não são esses daqui, representado pela cor amarelo, tá certo? Cada um desses tem a sua porcentagem. Verde, 40%, que é o futebol. Laranja, 30%, que é o voleibol. Lilás, 15%, que é o basquetebol. Azul, 10%, que é natação. E amarelo, 5%, que são outros tipos de esporte, tá certo? Agora eu vou aumentar mais um pouquinho aqui. Pronto. Agora vamos ver as perguntas. Temos aqui a primeira pergunta.
qual é o esporte preferido das crianças e qual foi a porcentagem? Duas coisas numa só pergunta. Primeiro, o esporte preferido, aquele que deu mais porcentagem, e colocar qual foi a porcentagem, ok? Vamos voltar aqui para o gráfico. O preferido foi o futebol, porque a cor está maior, certo? Qual foi a porcentagem? 40%. Então, vou escrever aqui. Futebol, que foi 40%. Vou escrever a porcentagem. 40%. Pronto. Futebol, 40%. Ele perguntou o esporte, né, preferido, e qual foi a porcentagem? 40%. Vamos agora para a nossa próxima pergunta. Qual a cor está representando o esporte basquetebol? Ele quer só a cor que representa o basquetebol. Vamos para o basquetebol. Está na cor, olha só, o basquetebol aqui, ó. Cor lilás. Vou colocar a porcentagem? Não, porque ele está pedindo só a cor. Então, vou escrever aqui, na segunda, a cor, lilás. Pronto, cor lilás. Vamos para a próxima pergunta. Qual é a porcentagem do esporte voleibol? Agora ele quer só a porcentagem. Vamos voltar lá para o gráfico. Voleibol, bem aqui, ó, representado pela cor laranja, certo? Ele não quer a cor, ele quer o quê? A porcentagem, ou seja, 30%. Vou colocar agora aqui 30%. Muito bem, 30%. Crianças, hoje, na nossa primeira aula de revisão, certo? Lembrando que nós iremos ter 2 aulas de revisão. Hoje, né, começamos, foi a primeira aula de revisão do primeiro capítulo de vocês, certo? Que fala sobre pesquisa, tipos de gráficos. Vimos, né, na nossa aula de hoje, né, os 3 tipos de gráfico que nós trabalhamos, certo? E também realizamos exercícios referentes a esses 3 tipos de gráficos, tá bom? Exercícios bem facilzinho, não é difícil esse conteúdo, tá certo? Espero vocês na nossa próxima aula de revisão, tá bom? A atividade de casa hoje de vocês vai ser no caderno, certo? Atividades também de revisão, tá bom? Realiza a atividade bem direitinho. Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!